Marketing e Tecnologia, por Miguel Raposo. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar de gerações, aqui um bocadinho tentar definir e tentar explicar aqui de alguma forma este tema. Sempre falo em gerações, sempre se fala nisto. Há várias teorias, há muitas pessoas que dizem que isto tem a ver, já vão perceber um bocadinho mais à frente, tem a ver com a faixa, com a altura em que inclui, pronto. E porque nunca se percebe bem onde é que começa uma, onde é que acaba a outra, pronto, e como estava a dizer, por aquilo que pareça, não está bem definido, pronto, mas fica aqui de qualquer forma uma tentativa de organizar realmente esta coisa de gerações de X a Z. E isto é tão importante porque para nós conseguirmos perceber a nossa audiência, para nós conseguirmos perceber com quem é que nós estamos ou queremos falar, isto é tão transversal até para uma estação de rádio, não é? Uma estação de rádio, vamos começando por aí, uma estação de rádio que está a comunicar para uma geração, sei lá, está a comunicar hoje para uma determinada audiência. Daqui a 10 anos, esta audiência já não tem o mesmo comportamento, já está, às vezes não é preciso ser daqui a 10 anos, daqui a 2 anos já tem um comportamento totalmente diferente, porque entretanto surgiu o TikTok, por exemplo, e a rádio teve que se adaptar a esse conteúdo, porque a geração mais nova ouve o TikTok, utiliza o TikTok, significa que eles também têm que falar nisso na rádio. Estou a falar aqui na rádio só para vocês perceberem que o facto de nossa audiência, de quem nos está a ouvir, mudar e vir com outras ideias e de repente, sei lá, uma rádio mais nova está preparada para os 16 aos 20 anos, aquela faixa etária está sempre a evoluir, está sempre, os de 20 anos de repente passam para outra rádio e aparecem novos 16, mas estes novos 16 vêm formatados de uma maneira que não estava a rádio preparada para falar com os 16 agora novos, então tem que haver aqui uma adaptação. E isto é muito importante. Por isso, vamos começar aqui pela geração supostamente mais antiga, que é a geração X, que é aquela geração que se diz que veio depois do Baby Boomer, ou seja, depois da última grande guerra, que no final dos anos 60, pronto, que normalmente vem dos anos 60 até os anos 80, são muitas vezes descritos como aquela geração que andou assim meio perdida, que chegou ligada, pronto, à MTV, quando a MTV era o que era, pronto, que aterrou ali um bocadinho no mundo adulto, é muito complicado e teve uma geração que tinha muitos problemas com os pais, pronto, que não se conseguiu muito adaptar, e acabou por ser uma geração com alguns conflitos. Pronto. Se bem que muitos desta geração X já começam a pertencer e a tocar na geração Y. Pronto, isto porquê? Porque já estamos a falar anos 70, anos 80, estamos a falar sempre da data de nascimento, mas são aquela geração, e agora passando para a geração Y, que acaba por ser a mais importante para quem está desse lado, também muito conhecidos como millennials, que são indivíduos, são pessoas nascidas entre 1975 a 70, 80 a 2000, que já, ou seja, que não nasceram com tecnologia, mas que já começaram a apanhar com a tecnologia. Vou dar um exemplo. Pronto, eu quando nasci não existia telemóveis, não existia nada destas tecnologias, mas mesmo assim foi nos meus 18 anos, 16 anos, começaram a aparecer os telemóveis, começaram a aparecer a internet, um bocadinho mais cedo disso, 16 anos. Então é esta geração nova, pronto, não é nova, eu diria que hoje em dia já tem 30 para cima, 30 anos para cima, que efetivamente é quem está a liderar neste momento, é quem está neste momento, uma parte deles nos lugares de chefia, são as pessoas que nasceram antes das redes sociais aparecerem, tal como estava a dizer, que nasceram antes dos computadores existiram, ou pelo menos nasceram com os computadores muito ainda no início, e nós podemos aqui pensar em alguns casos como o Mark Zuckerberg, não é? Fundador do Facebook, que é exatamente isso, ou seja, ele quando nasceu não existia sequer a rede social que ele seria ele próprio a criar, como é óbvio, não é? Mas é uma geração que são muito conscientes, muito preocupados com o mundo no seu global, mas ao mesmo tempo também com o lado mais local, e não ficam muito tempo parados, pronto, ou seja, não existe um trabalho para toda a vida, preocupam-se muito mais em conseguir um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional,
Normalmente, pronto, aqui não querendo entrar muito em lado político, mas é definido que são muito mais liberais e, pronto, aquelas questões fraturantes são muito mais progressistas, apoiam muito mais o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a legalização do aborto. Todo esse lado veio trazer, esta geração veio trazer um lado muito forte, e em termos também religiosos também são muito mais desligados do que era a geração anterior. E depois veio, pronto, aqui tocando em coisas mais práticas, também não são, já olham para a medicina, se calhar vocês começam a identificar com isto, né? Já olham um bocadinho para a meditação, para o lado do espírito, para sei lá, falando aqui de yoga, de dietas, ou vegetarianos, etc. Pronto, é toda uma geração que veio romper muito com o tradicional. Não teve aquele lado tão conflituoso com os pais, mas veio perceber que eles próprios conseguiam de alguma forma mudar o mundo, e a tecnologia apareceu exatamente nesta altura. Pronto. E eu diria que se calhar alguns de vocês se identificam com isto, e a outra vai se identificar agora com esta geração, que é a geração Z, que é quem foi nascido a partir nos fins dos anos 90 principalmente, mas já muito próximo dos anos 2000, que são realmente a geração Z, que são já não são os teenagers dois, porque já têm 20 anos, né? mas são exatamente a geração sucessora dos millennials, são aquela que nasceu, pronto, tal como estás, em 1990, 2010, por isso tem aqui uma baliza de 20 anos, pronto. Mas se a geração anterior cresceu com computadores em casa, estes miúdos todos da geração Z cresceram com a internet, o que muda por completo tudo, não é? De todas as gerações que utilizam atualmente as redes sociais, obviamente que a geração Z é naturalmente a mais tecnológica. As redes sociais eles movem-se como peixe na água, porque muitas vezes a gente diz, parece que aquele bebê já nasceu ensinado, já sabe passar o dedo para a frente e para trás de um telemóvel, e efetivamente é isso que acontece. E qualquer pessoa já com uma velocidade incrível a escrever SMS, pronto, já sei que isto pode ser transversal, mas efetivamente esta geração mais recente, geração Z, recente não, que ainda há mais, nasceram realmente em pleno boom dos aparelhos tecnológicos, e nota-se exatamente essa atitude. Tem umas características de mudanças muito rápidas, saltam da televisão para o computador, do smartphone, para o tablet, a PlayStation, para Spotify da vida, e para ouvir leitores de música. Tem ao lado deles os pais da geração perdida, digamos assim, geração Z, que não são assim tão, ou seja, aqui uma brincadeira, são um bocadinho mais analfabetos digitalmente, e mais do que o Facebook, que para eles já cheira a mufo, né, para esta geração mais nova, preferem redes sociais muito mais recentes, como o Instagram, os Snapchat, os Twitters da vida, e em vez da televisão preferem claramente o YouTube. Pronto. Entretanto apareceu outra geração, que é esta, a última, até não inventarem mais nenhuma, que é a geração Alpha, que estão ligados desde o berço, não é? A geração Alpha muitas vezes estão aliás, eles nem sequer sabem, acabaram de nascer, têm 5 minutos e já estão com a fotografia deles nas redes sociais. Por isso, isto é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque é uma geração que já está no mundo digital segundos depois de ter nascido, sem sequer terem feito nada, não é? Por isso é um bocadinho nascem já com o iPad na mão, com um smartphone, ou qualquer coisa que se possa imaginar mais para o futuro. Pronto. Por isso, a geração Alpha é todos aqueles que nasceram depois de 2010, 2015, e que vão nascer durante os próximos 15 anos, pelo menos até, está mais ou menos definido que a geração Alpha vai até 2025, por isso também já não falta muito, e que é uma geração que realmente vai mudar muito, e está a passar por profundas mudanças tecnológicas, será a mais transformadora de sempre. Ainda é muito difícil perceber o que é que vai acontecer, pronto, mas efetivamente o que se pensa é que esta geração vai decidir muita coisa, enquanto as outras gerações as coisas andaram a um ritmo rápido, mas não tão rápido. A geração Alpha vai trazer aqui um lado muito de loucura em termos de velocidade com que as coisas acontecem, e isto já se começa a notar. O que é que isto tudo, como eu estava a dizer, quando nós estamos a pensar, seja criadores de conteúdo, seja trabalhar uma marca, ou uma rádio, como eu estava a dizer há bocado, ou uma televisão, nós temos que olhar exatamente para quem é a nossa audiência, e tudo isso vai
decidir da forma como nós vamos comunicar, porque se nós ignorarmos por completo muitas destas características da audiência que nos ouve, ou que lê os nossos conteúdos, ou que vê os nossos vídeos, ou o que for, ou que sejam clientes dos nossos serviços, dos nossos produtos, estamos logo à partida estamos a errar, é aquela história de sei lá, como a Nokia, não é? A Nokia acabou por perder terreno e praticamente desaparecer porque disse que ninguém vai trabalhar com smartphones. Os smartphones são coisas de que ninguém gosta, todas as gerações gostam de telefones com botões, etc, etc. E não olharam para a transformação que estava a acontecer, e não olharam para a geração que estava a aparecer, naquele caso os millennials, que já queriam muito mais do que aquilo, e os smartphones fizeram todo o sentido. Ou seja, por isso é preciso ter cuidado, porque qualquer serviço, seja uma televisão, uma rádio, uma loja, uma pastelaria muito famosa, uma marca de automóveis, não interessa, se ignoram que existem estas transformações, se ignoram que têm que mudar a forma constantemente como estão a trabalhar, porque as pessoas também mudam, porque só a audiência muda, principalmente quem trabalha com gerações mais novas. Estas mudanças são tão rápidas e tão voláteis que é preciso estar muito atento a estes nomes, é preciso perceber. Estourou agora um TikTok, ok, se calhar temos de estar no TikTok porque a geração que a gente tem está lá. O WhatsApp agora é o que é, as pessoas só comunicam com o WhatsApp, ok, então vamos lançar um chat, um suporte por WhatsApp. Pronto, isto é muito, muito importante. Existem vários documentos e muitas... no Google é muito fácil de encontrar muitas coisas para muitos documentos para nos ajudar, peço desculpa pela repetição, mas é muito importante estarmos atentos a isso, estarmos atentos, e muitas vezes é importante fazer consultoria e perceber quem é que efetivamente são a nossa audiência, e quando nós temos redes sociais conseguimos perceber isso, com as perguntas, com as questões, com as tendências, percebemos por onde é que as pessoas estão a ir, se gostam mais de uma coisa, de um tema que nós falamos, se gostam mais de outro, e é muito importante isso. Por isso, é preciso estudar sempre a nossa audiência, é preciso estudar estes fenómenos que fogem um bocadinho do que é tão simples como... Porque nós podemos saber que a nossa audiência tem 20 anos, mas quais são as características desta audiência de 20 anos? E isto é onde entra aqui este lado de gerações. É muito importante ter uma noção de como é que as coisas acontecem. Muito obrigado por estarem desse lado e até ao próximo episódio.